O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui, duas pessoas. Faz tempo que eu estou para convidar essas pessoas, o Thiago e o Bruno. Eles são sócios da Elite Growth Marketing. Falei certo? Isso aí. E, cara, vamos começar o podcast sempre da maneira com brinde. Saúde a todos. Saúde. E, pessoal, primeiro eu quero agradecer por vocês terem vindo e a gente sempre começa conhecendo cada um de vocês, antes de a gente chegar no trabalho em si, né? Da onde que é cada um, o que vocês estudaram, como que é? Bom, vamos lá então, vou começar. Meu nome é Bruno, né? Eu fiz design na FOA, me formei em 2016 e sempre gostei, sempre fui apaixonado por essa área de comunicação, sempre fui apaixonado por fotografia, tanto é que o meu início foi como fotógrafo, era fotógrafo, e até esse foi um diferencial da Elite no começo. Mas isso antes da faculdade? Antes da faculdade. Eu já fazia ali algumas coisas, fazia alguns eventos. Na faculdade eu aperfeiçoei, porque a gente tem aula de faculdade. Fotografia. Tem aula de fotografia ali na faculdade, então serviu para aperfeiçoar. E como eu falei, isso foi um grande diferencial para a gente no começo, porque a maioria das agências ela terceirizava a fotografia. Então a gente usou a fotografia, essa minha expertise, como um diferencial da Elite, onde os clientes já fechavam com a gente o pacote ali de social media e a fotografia, onde eu ia lá no cliente, fazia as fotos, então era um diferencial gigantesco, porque ele economizava bastante. Sim. E aí, depois disso, a gente foi... Com agilidade, né? Já Exatamente, entrega do material. Já era o material do próprio cliente, as fotos autorais, não era aquela coisa de pegar foto de internet, então era um super diferencial. Terceiro, né? Foto de internet, eles não acham perfil brasileiro, que dependendo do cliente precisa. Exatamente. Hoje e a até gente tem bancos assim. Tem. Mas Acho que é Samba. Samba, né? Na época não tinha nada disso. Era só gringo do olho azul, do cabelo loiro. Nossa, exatamente. Acabou. Até a maneira que você tinha que pesquisar eu não gostava, sabe? A maneira que você tinha que pesquisar para poder achar o perfil um pouco brasileiro. Exatamente, assim. era uma coisa bem restrita, que assim, na época foi um diferencial muito grande pra gente, a questão da fotografia. E depois disso fomos aperfeiçoando ali na questão de escrever, de elaborar o planejamento. Então tudo isso foram coisas que eu fui construindo durante ali a minha jornada até chegar, né, na Elite como um todo. E acho que é um pouco disso. E o resto a gente vai destrinchando durante o Daqui a bate-papo. pouco a gente conversa. Cara, eu fui bem diferente do Bruno. Eu nunca quis trabalhar com marketing, nem publicidade, nem de longe. Caiu de paraquedas. Desde que eu sou criança, eu falo que até uma base cerebral na minha cabeça, tem que fazer engenharia na Federal. Aí fiz vestibular. Você é daqui de Volta Redonda? Eu sou de Barra Mansa. Você e o Bruno é de... Eu sou de Volta Redonda mesmo. Então, eu sempre morei em Barra Mansa, aí era, cara, tem que fazer engenharia na Federal. Aí no ensino médio fiz vestibular, entrei na engenharia, fiz um período e aí acabou que eu tive contato com alguns vídeos sobre marketing digital, procurando sobre acampamento, organização de mochila, caí num vídeo de marketing digital. Caraca! O cara ia fazer uma viagem pelo sudeste da Ásia, e aí ele falou como organizar a mochila dele. O algoritmo era sensacional. Pois é. E aí acabou que esse cara que ensinava sobre organização de mochila para acampamento, ele ia fazer essa viagem e ele era do marketing digital. Bruno Piscinini, o nome dele na época. E eu fazendo engenharia, vi esse cara que sabia fazer site e ganhar dinheiro com internet. E viver em qualquer lugar do mundo, tipo esse cara, assim? Um ano viajando no sudeste da Ásia, trabalhando do laptop. Que era isso pra mim, né? Que era isso pra mim, fazer um monte de site. Aí eu tive o primeiro contato. Fazer site, botar na internet, dá dinheiro. E aí eu falei, cara, trabalhar na engenharia, fazer engenharia, quer dizer, pra tentar 4 anos, pra ver se vou gostar ou não, eu não quero fazer isso. Eu quero uma coisa mais rápida. E aí eu encontrei com um amigo meu, encontrei com um amigo meu no Barbeiro, ele falou que estava fazendo um sistema de formação na FOA e tendo aula de como fazer site. Eu falei, cara, isso aí é legal, quero saber como fazer site dá dinheiro e tudo mais. E aí eu saí da engenharia para entrar na programação. E, na verdade, detalhe, eu estava saindo da engenharia para fazer nutrição ou educação física. Nossa, você nada a ver com nada, nada a ver. Porque todo mundo falava, cara, você gosta muito de nutrição, educação física, mais que o físico claramente não pareça, né? Mas na época era um pouco diferente. Eu tava saindo para fazer isso, que eu gostava mais, só que aí eu falei, cara, tem a engenharia que me lavaram a cabeça para fazer isso, tem a nutrição e educação física que eu curto, e tem a programação que dá dinheiro, como dá dinheiro. 2 meses aprendi a fazer site, eu programava. HTML, essas coisas não? Ou já era mais evoluído? Não, HTML e CSS eu comecei com isso. E aí, cara, com 2 meses de faculdade eu já arrumei um trabalho na área já.
né? Eu estudei no final de semana, e no final de semana eu aprendi a programar basicamente, arrumei um estágio, e aí desse estágio foi embora, né? Fiz esse estágio, a primeira empresa quebrou, que eu trabalhei, ficou mais uns 3 meses, assim, tava no finalzinho, só de fazer outra coisa. Aí eu saí de lá, fiquei 2 meses sem trabalhar, e aí eu entrei na Singular, foi onde eu conheci o Bruno, que eu tenho aqui de Volta Redonda também, que acho que a Aline até já veio aqui, Sim. né? A gente trabalhou lá um tempo, se conheceu lá, e aí depois a gente fundou a Elite. Não, e na hora quando eu convidei vocês, eu até pensei, pô, vamos estar 3 publicitários na mesa, mas não, tudo diferente. Tudo diferente. Eu falo que eu sou um aspirante a engenheiro que virou programador e já marqueteiro. Então, assim, eu tenho pra tudo quanto é lado e cair aqui. Quase nutrição, quase educação física. Mas aí vocês conheceram, como que vocês falaram, quando que foi o start de assim, ó, a gente vai abrir algo próprio, começar a empreender e tal, porque todo mundo sabe que no Brasil, empreender não é fácil. Cara, eu sempre quis ter uma coisa própria, né? Meu avô era empreendedor, ele abriu um negócio de locação de sinuca, vende fabricação e tal, existe até hoje, tem tantos anos. E ele sempre despertou isso em mim, né? O meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. Meu pai eu falo que ele é peão sindicalista mesmo ali, e ele gosta disso. E meu avô sempre despertou isso em mim, então eu sempre quis. E aí, quando eu comecei a descobrir alguma coisa que eu estava fazendo bem feito, eu falei, cara, se tem uma coisa que eu sei bem feito, as pessoas pagam por isso, começou a despertar essa vontade de fazer. E aí, o Bruno, a gente se aproximou muito na época e falei, cara, acho que tá na hora. Acho que já tô... Dá pra arriscar. A gente cheguei numa curva de maturidade aqui no que eu tô fazendo, que eu preciso dar o próximo passo. E aí, pelo menos foi isso que despertou em mim, e aí eu cutuquei o Bruno e falei, cara, vamos pra cima, né? Foi mais ou menos isso do meu lado. Exatamente. Do meu lado, né, do lado de cá, já era o seguinte. Eu estava no meu último ano da faculdade, então já ia me formar no final do ano. Na verdade, no meio do ano, me formei no meio do ano de 2016. E não que eu sempre quis empreender, mas eu sempre quis trabalhar para mim mesmo. Porque na época era muito comum ver os caras ganhando a vida como freelance e tiravam salários assim, que eu ficava, cara, eu quero fazer isso. Eu quero desenvolver nessa parte de social media e poder vender esse meu trabalho para outras empresas e elas vão pagar um pouco mais, eu não preciso ficar preso. Mas a gente foi conversando, a gente viu ali as ideias batendo. E na agência lá, que a gente trabalhava, eu exercia muita responsabilidade. Tinha muita coisa comigo. Então eu falei assim, cara, eu acho que não vai ser tão diferente. Então se eu já desenvolvo identidade, marca, já faço isso tudo, não vai mudar tanta coisa se for para mim mesmo. Então juntou ali a fome com a vontade de comer e a gente começou ali a Elite no finalzinho de 2017. 2016, né? 2017 foi o ano que a gente realmente vestiu a camisa da Elite, que é o nosso primeiro contrato. Tanto é que a gente fala que o aniversário da Elite é no dia 8 de dezembro. Né? A gente conta o aniversário da Elite como a data do primeiro contrato que a gente assinou. A gente nem conta os freelas que a gente fez falando que era Elite, né? Mas quando a gente assinou o primeiro contrato, na primeira rubricazinha, foi no dia 8 de dezembro. Na hora que vocês saíram para empreender, vocês não tinham contrato nenhum, nem nada. Foram na cara e na coragem. Cara, a gente conta realmente que o primeiro dia da Elite foi esse contrato. Foi nesse dia 8 de dezembro. Então aí a gente começou, a gente não tinha tempo de fazer, né? Então assim, a gente saía do trabalho, ia para casa do Bruno, ficava até 2 horas da manhã. E assim começou. Passei muito tempo na casa do Bruno até as horas da manhã. E de fato começou com a fotografia. Porque um dos nossos primeiros clientes, na verdade o primeiro mesmo, era o Garage 89, que era em Barra Mansa. E existe mais, inclusive. Nem existe. E o que eu fazia lá, né, o que a Elite fazia lá, era a cobertura das festas que tinha. Então, era sexta, sábado. Final de semana indo pesado. Pra lá pra fotografar a galera em balada. E eu sempre deixava combinado, não, até 1h da manhã é que eu vou tirar foto, porque a rotina sempre continuava, então... E fora que depois também a galera já tá extremamente bêbada, as fotos já não ficam tão bacanas. Enfim, então... Isso foi antes do primeiro contrato, né? Essas fotos foi o primeiro contato que a gente teve com eles para talvez abrir a porta para um contrato depois. Então, vamos saber tirar foto. Cara, você me ensina aqui, eu vou aprendendo, a gente vou ajudando tirar ali. Foto na balada no dia de semana. Exatamente, e ali foi onde a gente, de fato, startou, porque o Garage precisava de alguém para fazer as artes de social media. Então, falou assim, eu sou designer, além de fotógrafo, então vamos embora. Vamos juntar tudo. Aí como vocês estruturaram? Porque assim, além da parte design, foto, tudo, tem a parte administrativa também. Aí, como milhão de outras coisas. Eu fui bem superficial no meu exemplo. Tem 36 setores diferentes. Cara, eu comecei aprendendo a programar, né, com programação.
E aí, lá nessa outra empresa mesmo que a gente trabalhava, eu fui da programação, eu vi que para um site ranquear bem, tinha que ter SEO. Aí eu vi o que era SEO. SEO tem que ser, precisa de conteúdo bem escrito. Fui aprender como escrever conteúdo bem escrito. E aí, do conteúdo bem escrito para o site, eu fui ver que precisava de blog post. Aí, do blog post, falei, cara, também pode servir para conteúdo de post de social media. E aí, eu fui aprendendo a escrever. Então, foi escalando ali. Então uma coisa foi puxando a outra. Sempre fui muito curioso, assim, viciado em fazer curso. Eu lembro que uns tempos atrás, se for olhar meu LinkedIn, deve ter uns 30 e tantos certificados lá, fora os que eu não tirei, os que eu não terminei. E aí uma coisa foi puxando a outra. Quando eu fui começar a Elite, como o Bruno, a maior demanda de uma agência no começo quase sempre é arte, então o Bruno já ficava quase tudo. A porta de entrada ali, basicamente. Com as artes. E site é uma coisa que você não faz muito, né? Com muito volume. A não ser que seja muito especializado nisso. Eu acho que teve uma época que foi o boom também, né? Foi nessa época, assim, um pouco antes da gente abrir a Elite, acho que 2015 para frente, até 18, 19, teve muito site. Até na época que tinha um programa do Sebrae também, eu não lembro o nome agora. Mas, enfim, tinha um programa do Sebrae que incentivava... Sebrae Tech. Que incentivava as empresas a fazerem site? A empresa ia até o Sebrae. Saiu subsídio, né? A gente nunca fez parte desse programa, mas a gente viu em outras empresas. Então, a empresa ia até o Sebrae e o Sebrae, se eu não me engano, bancava 80% do projeto. Caraca. Tanto para site quanto para marketing também. Então, mas isso deu um boom, porque o site o pessoal botava o preço lá em cima. Sim. Né? Eu lembro que começou a dar rolo. Por que foi cancelado isso aí? Lembrei. Eu não sei nem que foi cancelado. A gente nunca chegou a entrar. Eu até não, mas eu lembrei do motivo do possível cancelamento. Não vou também chancelar dessa maneira. Exatamente. Mas foi nesse período. E aí a gente foi vendo isso. Como eu já fazia muita arte, né? Eu fui começando a escrever. Então eu comecei a escrever o texto. A gente montava o planejamento junto, as ideias. Eu escrevia, o Bruno postava. E do layout ao texto. 100% saía de vocês ali. De nós dois. E aí eu não sabia vender. A gente não sabia vender, né? O primeiro cliente, o Garage foi muita sorte. O primeiro contato foi através de um network que botou a gente lá. Sim. E aí, fazendo foto, a gente contenta depois de fazer foto pra eles. E aí eu mandei um áudio pro cara, orar na rede social, porque querendo nosso primeiro cliente recorrente, né? Aí eu olhei a rede social dele e falei, cara, tá ruim, né? Sem engajamento. Eu mandei um áudio pro cara. João Paulo, falei, João Paulo, eu vi que sua rede social aqui tá sem engajamento, né? Não tem curtido, não tem comentário, pode ser por isso. Fiz uma mini auditoria rapidinho na rede social dele, no áudio, de 2 minutos. Aí ele escutou o áudio, era 8 horas da noite que eu mandei, ele, cara, pelo amor de Deus, é isso que eu tô precisando, tô falando com a minha mulher o tempo todo disso. E aí foi o start. Aí, cara, vamos fazer uma reunião. E aí a gente foi lá, marcou a reunião, e daí saiu o contrato. O contrato. E a gente começou nisso, a gente fazia o planejamento junto, eu escrevi, o Bruno fazia as artes, e o começo da divisão era isso, era arte para um, texto para o outro, e daí foi destrinchando. Isso, e uma curiosidade, algo que ajudou a gente muito na época, hoje em dia, acho que nem se faz muito isso, mas a gente assinava os posts, colocava o logo da empresa. Lembro bem disso. E aí, uma curiosidade é que a gente arrumou uma cliente por conta disso. Uma não. Várias depois, né? Mas a segunda é mais importante veio daí. Mas eu confesso que quando eu vou em restaurante e gosto do cardápio, eu procuro assinatura. Eu não sei se é algo por estar de design, alguma coisa assim. Eu procuro. Mas é algo que a gente foi entendendo, porque assim, o que a gente está fazendo... Não tem mais, né? Tem poucas empresas que fazem. Quando você... algumas... a maioria foi parando de fazer mesmo. Assim, o nosso entendimento, né? Vou falar do nosso entendimento. Por que a gente não faz isso? A rede social é do cliente, né? Então, eu acho que se fosse algo da minha empresa, outra empresa colocando a marca ali para fazer uma propaganda, eu não iria gostar. Então, a gente partiu desse princípio de que, poxa, é a autoridade da empresa e não vale a pena para a gente não quer se aproveitar disso, por mais que poderia. Me lembrou de uma história aqui de uma agência que eu trabalhei há muito tempo atrás. A gente tinha um cliente que era igual ao outro, vamos dizer assim, mesmo ramo, mesmo tudo, sabiam um do outro, mas tinha aí esse problema da assinatura. Como que a gente resolveu? A gente criou uma marca interna. Então, um dos clientes, eu criei um logo lá, não vou dizer fictício, para assinar esse outro cliente, para não parecer, essa agência está atendendo os mesmos clientes, a mesma área, mas ambos sabiam. Isso a gente deixou claro, eles aceitaram, acho que pela qualidade do serviço e tal, e a gente só assinava de maneira diferente. Não sei se eles fazem isso hoje em dia, dá vontade de... Não sei os clientes mais, mas dá vontade de conferir.
no começo isso não foi desde o começo não, a gente assinou por muito tempo. Inclusive eu era o cara que falou, não, tem que assinar, tem que botar nossa marca no E eu ficava assim, É a rúbrica, né? assim, depois de uns 2 anos de Elite, o Bruno, os outros designers pensavam, cara, isso é feio, pô, isso atrapalha a arte, não é legal. Não, tem que aparecer, porque nessa época tava no comercial violento, né? E aí, depois de muito tempo... Ainda mais quando você faz uma arte bonita, você fala, pô, tem que botar que é nossa aí, né? Não, tem que marcar o território. E aí, depois de muito eles falando na minha cabeça, mentira, depois de muito tempo, eles foram só tirando. Falou, não, tira aqui do fulano. Eu parava de fazer. Aí tira do ciclano. Esqueci. Aí, Dei hide ali no Photoshop, esqueci de voltar. Aí, depois de um tempo, eu fui vendo, fui falar, fulano, nem lembro o que era design na época. Cara, você não tá assinando os posts do fulano de tal, aí nego vai estar na rede social, não vai ver. Pô, foi o Bruno que falou pra tirar. Jogou pro outro. Eu que assumi o BO. E aí, depois de um tempo, a gente foi parando. Tanto que esses dias, alguém na Elite já sugeriu, falou, cara, a gente podia assinar os posts. Eu falei, ih, cara, deixa eu já levantei e falei, não, já passou. Não. A gente já passou por essa fase, já viramos essa página. Pera, vamos lá, atrás de outros problemas. E como que foi agora que vocês estavam falando, né, de outros usuários? Quando que foi crescendo? Tipo, vocês viram, agora a gente precisa contratar mais gente. Foi quando eu comecei a não dar conta. Porque até antes, na real, né? Desde o começo a gente contratou, tipo, pessoas freelance para assumir parte do trabalho. Mas chegou uma época que, assim, lá atrás, o comum era vender post todos os dias. Ou seja, se você não existia overposting ali. Não. Se tinha ali 10 clientes, cara, a quantidade de post que tinha que fazer por dia era absurda. Então eu lembro que eu falava assim, Thiago, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém para me ajudar, cara. A gente já tá com 10 clientes, eu tenho que fazer 10 posts todos os dias. Isso eu sei bem assim, como que é. Então era E alguns clientes você tem que criar, né? Eles não mandam conteúdo. Não, a gente criava tudo. Caraca. Tudo, do zero. Eu lembro que o planejamento era uma folha em branco, eu fazia os quadradinhos, a gente colocava lá dia 1 até o dia 30, tirava o final de semana, que eu falava assim, não. A gente postava na mão, então, poxa, final de semana não. E aí, não tinha esses facilitadores já para deixar agendado? Não, era tudo abrir na lá, raça, né? Postar na hora. Pode crer. E, além das 10 que eu tinha que fazer por dia, tinha as famigeradas alterações. 1 milhão de alterações. Era assim, eu ficava muito sobrecarregado. Então, assim, todos os dias era fazendo serão e eu falava assim, cara, eu tô fazendo coisa pra minha empresa e tô ficando até depois do horário. Não é possível. Então foi a gente começou a conversar e entender... Começa a não ficar saudável mesmo. Entender que dava pra gente ter outras pessoas ajudando a gente. Mas acho que a primeira coisa o primeiro funcionário, colaborador que a gente teve, não foi na área do design. Foi na área de copy. Né, na área da escrita, de desenvolvimento do planejamento, porque era o que o Thiago fazia, mas a gente precisava de um vendedor, que era o Thiago. Não era. Virar. A gente denominou lá na hora. Agora jogou o dado, assim, agora a gente, antes de contratar alguém full time ali pra ficar direto com a gente contratou muito freelance, tipo assim, cara, vou te pagar por conta. Então, se eu redigir texto pra uma conta, vai ser tanto. Se eu fazer arte pra uma conta, vai ser tanto. Então, tipo, no começo a gente começou a fazer isso, quando a gente não tava dando conta. Até que aí a gente contratou a primeira pessoa, que foi pra criar conteúdo. E aí eu não lembro quanto tempo depois, aí foi vindo. Aí depois veio de design. Vendo a necessidade dos outros. Isso. Das outras áreas. As coisas que mais impactaram pra gente, assim, foi que, primeiro, eu era programador introvertido, né? Então, assim, eu dava de capuz, era fone, pra dentro, entendeu? E eu não vai vender. Não tinha a menor condição. E aí a gente chamou uma pessoa que tinha trabalhado com a gente em outro lugar pra dar uma consultoria pra gente, senão a gente ia vender. E aí ele foi lá ficar com a gente, ficava, tipo, 3 períodos por semana, tipo, segunda, quarta, sexta na parte da tarde, e ia ensinando a gente. Assim, vamos ligar aqui prospectando junto. Aí ligava, agora liga você. E aí ficava fazendo isso pra gente. Passava um caminhozinho assim, básico. E nisso eu produzindo arte ali, ó. Uma mesinha pequenininha. Você já assim. Tinha um local fixo já? Tinha. Ou era sua casa ainda? ainda? A sala da casa do Bruno. Era fixo, a gente tava lá todo dia. E aí a gente ficava nessa, fazendo arte, fazendo planejamento, respondendo o cliente e tentando prospectar. E aí a gente foi aprendendo com o tempo, fui perdendo a vergonha. E eu brinco que eu treinava, não ser introvertido, com o frentista do posto de gasolina. Então, tipo, quando ia abastecer o carro, abaixava e fala, meu amigo, tudo certo? Aí a gente falava com o cara, interagir pra ver se eu parecia menos introvertido, né? E aí, treinando com o frentista, fui aprendendo a falar mais. Que curiosidade bacana. E aí... Treine com o frentista, galera. Treine com o frentista. Isso aí tem vergonha de falar?
Conversa com o frentista. O frentista Fala não vai assim, nossa, o lembrar preço da de você. gasolina tá foda, né? Não vai lembrar de você, não vai te julgar, se gaguejar. E aí Ou o cara já lá, vem aquele carro de novo. Nossa, de novo, ele vindo perguntar como é que eu tô. E se o frentista fosse introvertido, você também fez ele se transformar, É, né? Tinha que com o entender tempo o público ali, ó. Foi ficar amigo dos frentistas, faz melhor trocar de posto. Esse já me conhece muito já. E aí acabou que eu fui assumindo mais essa parte comercial. E cara, esse é um problema não. Eu acho que é um problema. Da maioria das agências e empresas de marketing, o dono vender. E, cara, venda é um core das empresas. Como é que você vai deixar o core na pessoa que mais vira gargalo de negócio? Né? E aí a gente conseguiu aprender isso cedo. Então, essa pessoa que está fazendo consultoria pra gente, depois a gente contratou ela full time. Então, assim, pouco tempo de elite, eu fiquei como principal vendedor. Né? A gente aprendeu isso muito cedo. E aí foi essa pessoa, depois ela saiu, a gente contratou outro. Então, eu acho que a gente foi uma das poucas empresas daqui de marketing que quase sempre teve vendedor que não era dono. Mas que eu sabia vender... poucas mesmo, tá? Quase sempre é o dono, cara. Porque o dono ele tem a taxa de conversão maior do que os outros. Se eu apresentar 10 propostas e o meu vendedor lá apresentar 10, eu com certeza absoluta vou fechar mais do que ele. Porque eu conheço o produto. E o cliente também acredita, pô, quem tá vendo é o dono, né? Tem essa importância. Assim, clientes maiores, eu ainda vou. Né? Então, tipo assim, o cliente, cara, esse cara tem muita importância. Ele quer ter a massagem no ego de estar falando com um dono ali. Né? Confiança de tudo que ele vai perguntar vai ser respondido, né? E até reunião é diferente. Tipo assim, geralmente a gente tem um roteiro, né? Pra proposta comercial, tal, para seguir, bonitinha, pensado. Quando eu estou apresentando, eles não precisam da proposta. Você vai de trás para frente. Eu escrevi cada palavra que tá lá. Então, eles nem precisam de proposta. O negócio vai fluindo mais solto, natural. mais livre, né? Mas, cara, ter o vendedor, acho que isso foi o primeiro ponto nosso que mudou. Ter o vendedor, ter uma pessoa do comercial ali, full time, focado sem nisso, ser o dono. Que aí foca 100% na venda, né? Isso, claro que passando pelas nossas diretrizes, né? Tipo assim, olha, é desse jeito que a gente quer que seja feito. Então, o Thiago treinava a pessoa, eu ia em reunião. Passando até o valor da marca, né? Como você deve tratar. Exatamente. E aí, então, tudo a gente teve o controle. Não era executado por nós, mas a gente sabia tudo o que estava acontecendo. De relatório, olha, quantas empresas chegaram, quantos leads chegaram, quais foram os leads. Mas era ele que ia prospectando mesmo, Ele vocês não apontavam para nenhuma direção, assim. A gente tinha reunião, assim, sempre teve reunião recorrente, então, cara, esse mês a gente vai focar em concessionária de Barra Mansa. E aí fazer uma lista com 150 concessionárias de Barra Mansa, e prospectando. Tem bastante. Tranquilo. E aí a gente ia fazendo isso. Teve uma outra coisa legal que funcionou pra gente uma vez, que o Fábio, que foi o primeiro vendedor nosso, ele chamava de bate-lata, né? Que a gente catava o carro e ia pra Penedo. E ia bater na porta. E eu fazendo arte. Vou fazendo arte em casa. Tá. Eu achei que se você estivesse no carro ali. A gente pode fazer essa arte pra você. E era tipo assim, eu fazendo a arte, o Thiago lá vendendo, e eu mandava mensagem assim, cara, ó, o conteúdo tal, porque ficava com ele, o conteúdo tal, não sei o que, eu vou mudar pra isso, beleza? E ele respondendo, beleza. Agenda esse post aí. Então era assim. E nessas visitas, nesse bate-lata, tipo, às vezes numa ida em Penedo, a gente fechava 2 clientes. E, cara, muita gente tem vergonha de fazer isso hoje. Né? Não quero bater na porta, é chato. Cara, é chato real. Assim, ligar pros outros é chato, bater na porta é chato. Mas, pô, em uma visita, a gente fechou 2, na semana seguinte que a gente voltou, fechou mais 1. Né? Em 2 idas. E vocês vão atendendo bem, esse vai falando para outro e vai espalhando. Ainda mais ali Penedo, que são que eles 300 pousadas. Todos conversam. Todo mundo conversa entre si. Tem o grupo de Penedo, todo mundo participa. Ali, pô, a gente já conversou com a galera de Penedo, que tem loja lá. Cara, para indicar um pro outro é um pulo. E esses clientes que a gente fechou dessa vez estão com a gente até hoje. Dessa aí de Penedo. Do bate-lata. 6 anos do bate-lata. Verdade. E vocês, até na conversa com o Thiago, vocês falaram que vocês não se intitulam agência, né? Então, qual que é o diferencial de vocês, assim? Cara, não foi a gente que inventou isso, né? A gente viu uma pessoa falando uma vez e concordou. E, cara, vou assumir essa carapuça aí. Que, assim, a agência, ela vem agência bancária, né? O que o banco faz? Ele agencia o teu dinheiro. O que a agência de carro faz? Agencia o teu veículo para vender para você. O que a agência de publicidade faz? Ela agencia a publicidade, né? A agência começou com, eu vou pegar espaços de mídia na Globo, no veículo, vou vender para você e vou ganhar uma comissão em cima. Lembrou muito Mad Men agora. Então os caras ganhavam baseado em quanto eles alocavam em mídia. Né? O modelo de negócio original da agência é isso. É bonificação por volume de agenciamento de mídia.
E, cara, a gente nunca se importou muito com isso. Com quanto que ia ganhar de BV, os primeiros clientes que a gente pegou que faziam TV, que fazia rádio, alguma coisa assim, a gente nem ligava pra acontecer o BV. A gente queria fazer, queria estar lá, queria estar fazendo com o cara. O negócio era a nossa mensalidade, que era o valor do nosso serviço. Se alguém falar assim, faz em tal lugar que a gente vai ganhar BV, legal. Mas a gente nunca se preocupou muito com isso. Não era o foco ali, assim, direto de vocês. Né? Nunca foi, até hoje, em momento nenhum. E aí eu falei, cara, realmente, a gente não se enquadra nisso. A gente não... E, como todo mundo se denomina como agência, coincidiu de a gente ter esse princípio, de a gente não querer agenciar o negócio, a mídia do cara só. E a maioria das agências não fazem isso, mas elas usam esse nome porque tá aí há muito tempo. Ou nem sabe dessa história que você contou, dessa tipologia. E tem agência que é produtora de arte. Ela se enquadra no que é mais fácil para o cliente entender. E, cara, esse é o primeiro ponto. E o segundo, é mais legal você ser uma assessoria do que ser uma agência, né? Já tem um diferencial. Como assim assessoria? E a gente sempre quis... Desperta curiosidade. Desperta curiosidade. E a gente sempre quis colocar nesse papel de ser mais eu lembro que a primeira frase que eu usei lá no nosso primeiro comercial, a gente quer ser um braço estratégico do seu negócio. E, cara, ser um braço estratégico do seu negócio, a agência não é. Talvez uma consultoria seja. Então, a gente quis colocar nesse meio do caminho, entre uma agência e uma consultoria. A consultoria, ela só fala o que você tem que fazer, né? A assessoria, ela vai botar a mão na massa. Então, por isso que a gente se denomina como assessoria e não como agência. A consultoria geralmente tem um tempo pré-determinado também. A gente está com essa ideia, os planos são para esse ano a gente desenvolver esse produto de consultoria também. Que eu até vejo nas redes sociais, vocês fazem uns vídeos já também com dicas, essas coisas, né? Vocês pretendem montar um curso também, alguma coisa assim? Também. Na verdade, está montado. Só não está gravado. Está roteirizado. Não, cada aula está escrita já. Está escrito o título, a headline, a proposta de valor. Tá maneiro. Porque na hora que eu vi o conteúdo de vocês, eu acompanho, na hora veio na minha cabeça um curso. Justamente por causa disso. De já ter essas pílulas, né, que vocês soltam ali, as dicas mesmo. Mas se juntar tudo isso, dá um curso, pô. Fora as outras coisas que você não conta ali na rede social. Por motivo óbvio, né? Já entregar tudo, assim. Entregar o ouro. E, cara, e tem coisa que a gente faz que é ouro mesmo. Teve gente que saiu da Elite já e arrumou um emprego em outro lugar porque mostrou o material que a gente fazia. Então, tipo assim, a hora que eu trabalho nesse lugar aqui e a gente usa esse modelo de planejamento. Então, tipo, a gente é muito de processo, né? Pela minha cabeça também de engenharia, programador, né? E o Bruno também, a gente foi se conectando nisso. E aí, cara, olha esse modelo de planejamento que eu uso. Aí a pessoa, caraca, maravilhoso, vem trabalhar aqui pra você fazer assim. Então, assim, os nossos modelos, nossos templates, as formas que a gente faz as coisas, cara, eu falo sem medo de errar. Hoje é uma referência. Assim, se for comparar com o mercado que a gente atua aqui, cara, eu nem sei como os outros fazem, mas assim, até sou um pouco prepotente. Mas eu duvido que alguém seja mais chato com processo, método e procedimento do que a gente. Mas tem que ser, né? A agência tem um pouco de fama de ser aquele pessoal tudo doidão, largado, mas não tem como, né? Não tem como. Tanto que todo mundo que já passou pela Elite, quem tá lá hoje, a gente fez uma pesquisa esse dia pra trás de o que você enxerga como diferencial da Elite para os nossos funcionários, e todo mundo falou, cara, processo é unânime. Então, se os nossos processos, a metodologia que a gente trabalha... Você fica até mais tranquilo, você já sabe o próximo passo. Assim, não tem que ficar pensando o que eu vou fazer. Cara, desde o cliente entrar, sem ter nada de marketing, até ele ter uma empresa enorme, com um time interno inteiro de marketing, eu tenho tudo isso mapeado. Qual que é o processo do cara ser um MEI até ele ser uma empresa enorme com um time interno de marketing? A gente fez uma reunião uma vez e você falou isso, que o objetivo geralmente é esse, né? Se o meu trabalho for muito bem feito, você vai cancelar comigo para dar um time interno. Né? Exatamente. Então, essa é a missão. E nessa parte ainda de assessorar, a gente literalmente ajuda os nossos clientes. Porque não é só, faz story aí, você tem que postar story todos os dias. Não, a gente pega, olha só, você vai todos os dias, você vai pegar o seu celular, você gosta de aparecer? Gosta. Então, se você gosta de aparecer, você vai gravar um vídeo falando sobre a oferta que está disponível naquele dia e a gente vai entrar com um post sobre aquela oferta que você está falando. Não, eu não gosto de aparecer. Então, vamos lá. A gente tem algumas coisas que você pode fazer. Pega o produto, fala ali, coloca um filtro, a gente vai assessorando realmente esse cliente até ele se tornar independente, ele pegar confiança. E já teve cliente que não quer aparecer e hoje em dia não sai do Stories? Tipo, pegou gosto de ficar aparecendo, assim, cara, sabe? Acho que não teve nenhum que você, não quero aparecer e pegou gosto. Tem uns que falam assim, eu sou meio tímido, não sei muito bem fazer. E desenvolveu. A pessoa tem mais insegurança do que não quer aparecer. Sim. Porque a lente, a gente até fala que tem gente, cara, que a gente brinca que tem o pré-podcast, na hora que a gente vai conversando, enquanto eu tô montando equipamento,
Cara, tem gente que chega aqui e fala, então vou começar? Vamos. Não sei o que acontece. Ligou a lente, desligou o disjuntor. Cara, é impressionante, cara. Eu não sei o que... Mas realmente, a lente, ela dá deixa... uma travada, né? Sim. Até assim, o que fez me destravar lá atrás foi uma aposta que eu fiz com o Caio, um dos nossos colaboradores, porque eu sempre fui assim, eu vou postar conteúdo, era aspirante a influencer. E aí, só que eu postava e, tipo assim, acabava, não postava, não dava continuidade. Ele falou, cara, vamos fazer uma aposta? Você vai postar stories durante 30 dias direto. E aí, infelizmente... Pra Elite mesmo? Não, no meu perfil. Da Elite a gente nem falava direito naquela época. E aí eu lembro que eu perdi a aposta e eu tive que postar 30 dias de conteúdo. E ali foi onde desenvolveu, onde eu perdi a vergonha. Então, hoje, eu gravo stories em qualquer lugar. Não tem esse negócio. A pessoa tá te olhando porque você tá gravando. Que bom, assiste lá depois, me segue lá. Cara, isso ainda fica travado, tá? Eu ainda não tenho essa... Fica aí a dica, 30 mas dias. O podcast a gente faz chamada, é algo mais tranquilo. Mas no meio da rua, assim, quando eu vejo alguém gravando, eu fico assim, cara... maneiro, mas... Não. Mas o Bruno destravou muito antes de mim. Não, mas tem gente que pode estar em qualquer lugar que tá nem aí. E a nova geração vem firme, tá? Porque um dia eu tava no shopping, cara, o molequinho nunca deve ter visto aquilo na vida. Ele pegou aquele espelhinho laranja de banheiro, essas paradas. O clássico. Pra ele, aquilo virou uma selfie, porque ele pegava e ficava, e aí, galera, sei lá o quê. E eu falei, cara, ele pegou um espelhinho e no meio do shopping tá nem produzindo o conteúdo da cabeça dele. Cara, a nova geração já deve ir destravada nesse quesito, assim, né? Você vê que eles estão parados, eles estão fazendo TikTok lá. Tá em casa olhando no espelho e fazendo dancinha. É muito louco isso. E depois de ver assim, o Bruno já tinha começado a gravar uns 1 ano, 2 anos, sei lá. Foi bastante tempo depois. Uns 2 anos. Eu ia entrar para fazer o Oséias da React, me chamou para participar do Up Digital do Sebrae, que era um programa para ajudar microempreendedores e tal, a ser um dos mentores. E aí eu ia começar a aula no dia, eu falei, cara, eu não posso começar essa aula, mandar todo mundo gravar a história se eu não faço. E aí eu taquei o celular no tripé, assim, na faço mesa. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Taquei o celular no tripé na mesa e gravei uma sequência de 30 stories e postei sem olhar para trás. Eu lembro que no dia eu falei assim, mandei uma mensagem assim, cara, tá tudo bem? Você nunca postou e do nada ficou lá um monte de quadradinho, um monte de coisa. Eu falei assim, tá tudo certo? Aí perguntei pra ele. Né? Eu acho que tá até no meu story até hoje. Eu tenho um comércio por aqui lá no meu Instagram. Se eu não tirei, porque mandaram tirar esses dias, eu falei, cara, tá muito antigo. Isso tava com uns 25 quilos a mais. Troca isso, pelo amor de Deus. Aí, cara, eu gravei 30 stories, ranquei o band-aid. Mas você tava falando do curso, chamando pro curso ou não? Cara, eu fui falar de mim. Eu falei assim, não somos de aparecer por aqui, eu sou o Thiago. Aí contei rapidinho o histórico breve, né? E o que era Elite. Foi isso, foi literalmente um comércio por aqui. Você acabou chegando no perfil, agora comércio por você aqui. Me lembrou um negócio, cara. Eu não devo ter mais isso, porque eu já troquei de celular, não sei quantas vezes depois. Uma vez eu coloquei no carro, eu tava viajando sozinho, eu não sei. Já fiz muito isso também. Eu botei e fui fui falando. Cara, o que vinha na cabeça. Cara, eu devo ter perdido esse conteúdo, infelizmente. Mas assim, conversando comigo mesmo, contando histórias, sei lá o quê. Acho que eu saí de Bananal, fui ter Barreira, dá uns 40 minutos assim de carro. Cara, devia ter postado esse. Você não postou? Ou deixado lá, escondido, pra um dia, coragem e postar. Mas você me lembrou disso, cara. Sei lá, botei lá naquele apoiozinho e fui. Nem sei se a imagem ficou boa agora, na época o celular também. Eu vou chutar, eu já gravei uns 30 vídeos assim, tipo, voltando da Elite à noite, que é normal, eu sempre ficava até à noite, né? Depois que eu casei em agosto do ano passado, que eu parei de fazer isso, né? Porque é motivos óbvios, eu quero manter meu casamento. Mas antes eu ficava até 10 horas da noite na Elite, 11, meia-noite, e ia embora. E aí voltando, eu colocava o celular no suportezinho ali e ia falando alguma coisa. Vai que sai algum conteúdo bom. Só que nunca ficava bom. Então, assim, cara, eu ia contando 30, histórias, eu acho. Né? E joguei fora todos. Mas pelo menos você vai treinando de alguma maneira. Até uma dica pra galera mesmo. Né? Isso falar sozinho, no carro, foi uma das coisas que mais me ajudou em venda, em argumentação, porque, assim, minha cabeça eu sou muito ansioso. Né? Assim, com unha, fico tremendo o pé, tomo café pra caramba, então eu sou muito ansioso. E o que me ajuda na ansiedade é prever possíveis cenários que podem acontecer. E aí, tipo assim, cara, e se amanhã naquela reunião o cara fizer essa pergunta? Aí fico falando no carro sozinho. Porque a pior sensação é o cara perguntar algo na reunião, você na hora não saber responder, na hora que você sai de lá, você tem a resposta perfeita. Cara, isso me dá um ódio. Sim, cara, e assim, eu odeio essa sensação. E aquilo que seria a resposta, que era a virada de chave total.
E aí, que cara, eu precisavam treino vir para muito. fechar o contrato. Tipo isso. Nossa, e é frustrante, né? Você pensar Frustrante. essa situação. Porque às vezes você não tá esperando aquele cenário, né? Por isso que eu falei, é bom se preparar, né? E aí, cara, eu penso assim, em 1 milhão de cenários possíveis e hoje em dia é muito difícil. Eu estar numa reunião e alguém fala alguma coisa que eu não pensei que aquilo poderia ser jogado pra mim. Porque eu fico nessa, minha cabeça viaja e eu fico, cara, e se falar isso? Aí eu treino com uma possível resposta. Eu morei bastante tempo sozinho, na época da faculdade, cara. Eu lembro de eu me pegar várias vezes explicando algo pra mim. Mas explicando mesmo como se eu não soubesse o que é. Mas aí, conversando com um amigo nosso, ele falou que uma das melhores coisas para você entender é você fazer isso. Aí ele falou que tem gente que pega objeto, pega um patinho de borracha. Aí você explica algo para esse patinho de borracha. Que ele falou que isso te ajuda. Além de ajudar você a guardar melhor o conteúdo, te ajuda como passar isso para alguém. Sim. Quando você tem que ensinar alguma coisa. E eu gosto muito, a gente estava até falando que antes, eu gosto muito de apresentar. Eu já montei até alguns cursos, assim, porque na Unimed eles incentivam bastante, né? A gente dividir conhecimento. Eu acho que a próxima vez que eu tiver uma apresentação, eu vou treinar isso. Vou pegar um patinho de borracha do Luca ali e vou apresentar para ele. Em vez de apresentar para mim aqui, eu vou falar isso aqui, eu vou falar assim, não, eu vou fazer literalmente. Como se aquele fosse meu público. Fica a dica, galera. Mas, cara, tem uma explicação científica para isso. É porque você tem muito mais chance de lembrar de uma experiência. Então, quando você está apresentando, seja com o patinho de borracha, você está tendo tanto o contato da fala quanto a sua experiência no ambiente. Então, você vai lembrar de você explicando o patinho de borracha ali, o livro que está na estante, todo o ambiente aqui. Então, quando você experiencia algo explicando, tem uma experiência com mais interação, tem mais chance de você memorizar aquilo e aprender. Então, até da ordem dos slides, tudo, né? Se for uma apresentação. E aí eu fazia isso no carro, fazia isso muito com áudio. Eu criava meu grupo lá sozinho, mandava áudio para mim mesmo, treinando possíveis respostas para o cliente. Aí eu gravava a reunião de comercial, assim, só eu falando para minha tela, para eu assistir depois e escutar. E o que o cara poderia perguntar nessa hora, talvez, né? Isso aí. Isso que eu falei deu uma brecha para ele falar tal coisa. E aí eu já pensava em, cara, todas as possíveis objeções que o cara pode ter e 3 formas de responder cada uma. E aí, cara, não tem como. Hoje em dia, dificilmente o cara vai puxar alguma coisa que seu cérebro já tá treinado ali, né? É mais um benefício da ansiedade, né? Alguma coisa boa me trouxe. Tem que trazer algo bom. E da onde que saiu o Growth Marketing? Da onde que já veio da assessoria? Como que é? Foi um tempinho depois, né? A gente começou com essa ideia de assessoria quando a gente ainda chamava Elite Comunicação, né? A gente começou com Elite Comunicação. E aí, bastante tempo depois, no final de 2022, né? A gente mudou. A gente já queria agora, novinho. Assim, eu queria mudar um tempo já, né? Assim, tem um ano que eu falava com o Bruno, falei, cara, essa comunicação não se encaixa pra gente mais, a gente tem que arrumar outra coisa. E aí a minha resposta era assim, então me fala uma coisa que a gente vai mudar, porque... Traz a solução, né? Você só mostra o problema, a comunicação não dá. Eu falei assim, tá, mas... O que você quer então? E a gente ficava nessa, cara. E foi mais de um ano até incomodado com comunicação, que já não cabia mais pra gente. E aí eu comecei a ter contato com a metodologia do Growth Hacking, que hoje em dia está muito na moda, né? Isso foi em 2019. 19, eu tive o primeiro contato com isso. E aí o Growth Hacking foi um termo cunhado pelo Sean Ellis, no Vale do Silício, que ele era mentor de startups, né? Lá no Vale do Silício é conhecido por negócios altamente escaláveis, com as startups e tal. E o Growth Hacking, basicamente, é você encontrar brechas que podem trazer um grande crescimento, né? Se for trazer o mais tangível da coisa possível. Mas o Growth, ele é mais uma mentalidade de constante busca por alavancas de crescimento do negócio. Então, no caso do Sean Ellis, né, o cara que cunhou o termo, ele encontrou no Dropbox que se você indicasse um amigo, você ganhava mais 2 GB, por exemplo. E aí, cara, quando eles implementaram isso, o Dropbox explodiu. Né? Outro caso que tem disso é quando o Hotmail começou a assinar os e-mails. Né? Enviado pelo, alguma coisa assim, pelo Hotmail. E isso explodiu o Hotmail também. Então, baseado umas nessa... coisas que a gente não... Parece até bobo, assim, na primeira... mas, cara, esse... escala demais, né? Traz muita coisa, escala demais. E aí, daí surgiu esse termo. E o Growth Marketing, né, é essa mentalidade de Growth Hacking aplicado ao marketing. O Growth Hacking, cara, pode ser sobre produto, pode ser sobre engenharia, pode ser entrega. Qualquer hack ele mesmo, né? De qualquer área do negócio. Geralmente as áreas de growth, elas são paralelas a qualquer outra área. Então você pode aplicar growth no financeiro. Tipo, estudando o mercado, a área em si ali. Onde tem maior gap da empresa hoje? Aí eu vou aplicar naquele lugar. Como o Growth Hacking, ele é uma coisa muito abrangente, a gente, em algum momento, cunhou esse termo Growth Marketing para aplicar o Growth no marketing. Então, Growth Marketing nada mais é do que marketing de crescimento. Então, a gente é muito pautado em número, né? Justamente por esse background também de engenharia, de programação e tudo mais. Então, a gente é viciado em planilha, em indicador.
E, cara, meu custo por lead tá 10, como eu faço ganhar 9,99, como eu faço ganhar 9,50. E assim foi indo. Tanto que hoje eu brinco que eu sei quanto tem que botar em anúncio, em tráfego, em setembro, qual a nossa... Retomando aqui que eu me embolei. Quanto eu tenho que botar em tráfego em setembro para bater nessa meta de outubro. Porque eu tenho um ano inteiro planejado com cada um dos indicadores ali. Então, essa matemática do marketing aí, né, e essa mentalidade de querer crescer, isso basicamente é o growth marketing. E aí, eu gosto muito de métrica também, porque você consegue perceber o ano, né? Às vezes você pega 5 anos e fala, cara, toda vez em setembro cai nossa produção. O que está acontecendo? Sim. Você começa a conseguir ajustar, né? E a gente começou a implementar uma coisa um tempo atrás também, que, cara, tá ajudando a gente demais, que é quando o cliente fecha com a gente, por isso que a gente não chama de agência também, a agência não tem esse comportamento. Quando o cliente fecha, eu mando pra ele uma planilha, para ele me passar todo o faturamento dele dos últimos 24 meses. Faturamento, quantidade de vendas, ticket médio, para eu entender como que os números eles se comportam ao longo do ano. Se não é, né? Exatamente. Então, assim, cara, se ele costuma crescer 20% ano contra ano, se eu crescer 20% esse ano, quer dizer que eu não fiz diferença nenhuma. Então, tem que crescer pelo menos 30%, 40%. Porque se eu falo que eu cresci a empresa 30% com o nosso marketing, só que já tem essa pegada de crescer 30%, cara, não teve... não valeu de nada. Não teve real Ele impacto. fez um investimento que não mudou. Exatamente. Foi só um custo, um gasto ali, não um investimento, né? E a gente pensa muito nessa questão de crescimento em todas as áreas. Tanto é que uma das coisas que a gente observa muito é como que esse cliente ele lida com os leads que a gente entrega. Então, a gente entrega lá os leads, a gente pergunta, ele sabe trabalhar o lead, né? Cara, a gente tem até um caso bem... Cara, minha próxima pergunta era trazer um case. Bem curioso. Na verdade, esse é um case que, assim, nem pode, sei pode ser um, entre aspas, ruim e um bom, então. A situação que foi uma pessoa que ela vendia a parte de estética e a gente entregava para ela toda semana 60 leads. E aí a gente foi perguntar, e aí, tudo certo? Contexto. A gente achava que tava bombando, né? Aí, assim, algumas semanas, toda semana assim, já 60 pessoas interessadas, né? Então, no produto ou no serviço, né? E aí ela não fechei nada. A gente falou assim, cara, como assim? O que tá acontecendo? Porque se você contratou a gente para ter resultado, a gente está te entregando o lead como resultado, porque a nossa parte acaba no momento que a gente entrega o lead para o cliente. Dali para frente é o cliente vendendo. E aí a gente constatou, a gente viu que ela não sabia se vender. Então ali a taxa de conversão dela era baixíssima. Poxa, ou zero. Zero. Porque assim, se estava entregando uma quantidade de lead, ok, até acima do esperado, né? Porque se ela conseguisse fechar ali, sei lá, 10%, ela já estava, poxa. E a gente começou a perceber que existe uma dificuldade, tanto é que é algo que a gente está começando a elaborar para daqui para frente, fica aí o spoiler, ajudar esses clientes nesse início da venda. Igual vocês fizeram lá no início da Elite, né? Exatamente. E até mesmo uma forma da gente ver onde o cliente está errando, porque antes dessa cliente, a gente recebeu muito feedback negativo, tipo assim, eu não estou fechando com ninguém, só está chegando gente curiosa, não, só chega gente perguntando do meu produto. Mas é isso que a gente quer. Exatamente. A gente quer pessoas que a gente gerou interesse. Gerou interesse ali e a pessoa não ficava ali com aquela dúvida de como fazer, como vender. E, enfim, é algo que a gente está começando a observar que é aí um problema, porque ainda mais depois da pandemia. Eu que sei fazer, eu vou fazer e tal. E agora a gente está vendo que nem sempre eu sei fazer tudo. Então, a gente percebeu essa questão. E essa frase que o Bruno falou, chegando muito curioso, tem pouco tempo que eu tive uma inflexão sobre isso, que é a gente já sabe disso há muito tempo, né? Todo mundo que trabalha com marketing sabe. Mas o trabalho do marketing é fazer isso. É despertar curiosidade nas pessoas sobre o seu produto, sobre a sua empresa, sobre o seu serviço. Então, antigamente, quando o cara falava, só tá chegando curioso, a gente se preocupava muito em como não fazer isso acontecer. Só que aí, uns 6 meses atrás... Pra já chegar um lead quente, o que é difícil, né? Então, uns 6 meses atrás eu pensei e falei, cara, mas o trabalho do marketing é esse. É despertar curiosidade na pessoa. Né? A partir do curioso, aí você faz o trabalho de venda. Nossa, eu nunca pensei em fazer esse serviço. É aí, né? Exatamente. Como que funciona?
É pra mim também? É, Né? tipo, mas eu não quero ter gente perguntando como que funciona, eu quero ir querendo comprar, porque assim, mas pra Mas ele comprar, aí você que tem que fazer se convencer, tcharam, né? surpresa. Mas isso é um problema, cara, que o mercado de marketing digital criou nas empresas. De agência, na verdade. Não, o mercado de marketing digital mesmo, que é porque o pessoal está acostumado a fazer 6 em 7, a vender infoproduto. Porque no mercado de infoproduto, o marketing vende. O marketing é também a parte de venda. Né? E o pessoal acostumou com isso. Não, marketing vende, marketing dá... Já chega, eu Resultado só na entrego o produto, né? Então o pessoal criou esse estigma. Só que, cara, hoje o mercado de infoproduto já não é mais assim. O mercado de infoproduto tem time de vendas imensos, né? O pessoal fica te ligando o dia inteiro para te vender o curso X, o curso Y, uma forma de lançamento. Então, hoje o mercado de infoproduto disseminou essa mensagem abertamente, mudou essa ideia, mas o mercado tradicional continua com esse estigma de que o marketing tem que vender. Quando assim, o marketing ele é feito para vender. Só que tem um pilar importantíssimo aí que é o time comercial, que é o papel do time de vendas, que muitas vezes é negligenciado, né? Agora, a gente pode falar do case que você ia perguntar. Sim, o lado bom agora. O lado bom? Quer falar algum? Posso falar. Teve um... Se vier alguma na sua cabeça... Já legal, tô com um aqui na ponta da língua. Teve um... Vou falar um que eu mais gosto. É uma empresa de Campinas, uma loja de portas e janelas. Tem isso, a gente atende muito... mais da metade dos nossos clientes não são daqui. São de fora. É uma empresa de portas e janelas de Campinas, que eles tinham 5 lojas e eles queriam vender mais sem ter que abrir mais loja. Né? Porque varejo tem muito esse estigma de quanto mais loja, mais eu vendo. Por isso que farmácia tem 3 unidades iguais na mesma rua. Na mesma rua. Né? E aí ele veio com esse desafio de querer vender mais sem ter que abrir mais loja. E eu falei, cara, beleza, vamos fazer o seguinte: contrata um WhatsApp só para internet, contrata um vendedor só para vender demanda na internet, a gente vai gerar demanda para esse cara. E assim a gente foi. No primeiro mês vendeu lá seus 10, 20, 30, até que no 5º mês de E trabalho... algo não deve ser tão simples de vender, né? Porta e janela. Cara, a objeção é pouca, porque é produto, e produto de senso comum. Você sabe que uma porta é uma porta, e janela é janela, e é isso. Então, assim, acaba que nesse caso o produto foi até facilitou o case, né? E no 5º mês de trabalho a gente bateu 100 mil de faturamento só através desse vendedor. O faturamento de todas as lojas que cresceram também. Então, em 5 meses de trabalho, a gente investiu R$ 6.280 em tráfego e faturou 400 mil só com um vendedor no WhatsApp. Assim, eles eram zero na internet, assim? Cara, eles já tinham Instagram, mas eles não tinham venda direta do Instagram, direta de internet. A pessoa tinha que ir até a loja. Isso. E aí, cara, esse é o case que eu mais gosto. Teve cases que faturaram muito mais, faturaram milhões, mas o que eu mais gosto é esse, que é uma empresa tipo, super tradicional, porta e janela para classe BC, que, cara, vou te vender. Todo mundo sabe por que precisa de porta, por que precisa de janela. Exatamente. Então esse é o case que eu mais gosto. Já o que mais me chama a atenção, a gente tinha um cliente que ele tem uma agência de carros e ele chegou pra gente um dia e falou assim, muito direto: vou abrir um restaurante japonês. E a gente ficou assim, tá. Aí ele, então, eu não tenho local, eu não tenho nome, eu não tenho identidade, eu não tenho nada e eu quero a ajuda de vocês pra isso. Ele chegou com uma ideia de... Não tem dinheiro. Ele chegou com uma ideia de ser na Vila Santa Cecília, e ele veio com o nome de Sushi da Vila. Sushi da Vila. E aí eu lembro que na hora eu olhei pro Thiago, a gente se olhou assim, tipo... Não vai se chamar Sushi da Vila. E vai chamar o Martinho da Vila pra fazer a propaganda. Não, papo assim, pra convencer ele no início... Que a pessoa já chega, tipo... Convicta. Que tá na melhor ideia do mundo ali, né? Nossa, tive um insight brilhante, Deus tocou no meu coração e é Sushi da Vila. A gente traduziu o Sushi da Vila pra japonês pra ver como vai ficar. A gente literalmente imergiu na cultura, fomos pesquisar. Vocês tentaram fazer um Häagen-Dazs da vida ali, que na verdade é do Brooklyn, você acha que é da Europa e da Holanda. Exatamente. E a gente fez todo um brainstorm, saímos escrevendo, post-it, pensando em palavras, em traduções e tudo. E a gente chegou num nome. A gente pode falar? Não sei. Se for falar os números, não. Tá. Fica subentendido. Um restaurante japonês que foi um sucesso aqui na nossa cidade. E o case, além de ter sido criado todo por nós, a parte de nome, até a arquiteta foi a gente que indicou. Então a gente fez o trabalho em total conjunto, ali, pensando em tudo. A gente pensou literalmente em tudo do restaurante. E aí o case de sucesso foi: a gente começou a fazer o marketing ali mais ou menos uns 6 meses antes. A
gente já fazia anúncio, vem aí, tá chegando. Ele ia abrir antes, mas aí veio a pandemia. Sim. E aí teve que estender. Então por isso que ficou 6 meses fazendo marketing antes. E aí, quase um save the date ali, né? Nossa, save muito esse Save muito. Assim, Se programa mesmo. A gente postava alguma coisa, vem aí, a pessoa já tava ficando chato. Tipo loja de carro, não compre sushi hoje. Não compre nesse semestre, espere o próximo. A pessoa já ficava tipo assim, os comentários eram: nossa, mas vem aí quando? Vocês falaram que ia vir em janeiro, já estamos aqui em março e nada ainda. Assim, começa a gerar isso aí, né? Mas, cara, foi uma... Assim, E tinha pandemia, não de desculpa, mas mas foi bom de que defesa. criou essa antecipação. O pessoal começou a querer. Muita gente começou a querer antes de abrir, entendeu? Eu não sabia onde que era, o que ia ser. Mas, cara, eu não aguento mais repost desses caras. E a gente tinha foto real já antes de abrir. Então, eles marcaram, tipo... A gente fez a degustação para escolher os pratos. Essa é a parte boa de quando tira foto de comida. Nossa, maravilhoso. Saudades. Isso que eu ia falar, eu acompanhava em uma agência que eu trabalhava, nossa, cara, comida top. Bons tempos que eu fazia isso. A parte realmente agora do case foi quando a gente foi inaugurar e a gente teve um insight de contratar, foram 16 micro-influenciadores. Eu peguei influenciador de todas as áreas possíveis. Comédia, cantor... Para os públicos mesmo, tá bem diversificado. Para qualquer pessoa, eu tava vendo os stories, se a pessoa gosta de música, tinha alguém ali falando sobre o restaurante. Se a pessoa gosta de maquiagem, tinha ali uma micro-influenciadora falando sobre isso. E a gente fez ali um lançamento em 2 dias de influenciadores, receberam em casa, foram no restaurante na inauguração. E o resultado foi, no final de semana de inauguração, esgotou o estoque de peixe, de salmão do restaurante. De tanta gente que queria saber, queria ver como que era, o que era aquilo que estava prometendo. Porque a gente causou assim, uma curiosidade no público gigantesca. E os influenciadores ajudaram muito. Eu lembro que assim, a gente passou para os influenciadores o roteiro, a gente quer que fala isso, isso e isso. Os influenciadores até agradeciam, obrigado, porque eu quase nunca sei o que falar. Então, assim, foi um case de sucesso, assim, que... E é uma garantia pro lado de vocês também. Ele Exatamente. só fala do modo dele. Exatamente. Senão ele vai fazer só um bumerangue e vai falar, entreguei. Enfim. Então, assim, foi um case de sucesso bem interessante, que eu gosto muito, porque a gente pegou do zero, literalmente. Pegou no colo. E esse foi só o lançamento. A gente lançou no Dia dos Namorados de 2020. Foi na quinta-feira, e aí sábado já tinha acabado o estoque de peixe. Salmão, né? E a conclusão disso é que, assim, no meio da pandemia, o restaurante inaugurou e foi do 0 a 200 mil por mês no meio da pandemia, né? Que todo mundo tava preocupado. Perdendo dinheiro, quebrando. E, cara, influenciador foi a coisa-chave para esse restaurante. Muita gente fala assim, a coisa não funciona. A gente acha ainda que não funciona. Eu estava numa reunião esses dias onde a gente estava estudando várias coisas, estava falando, quem apresentou falou que eu até concordei, o influenciador é a nova garota propaganda que tinha antigamente. Agora é o influenciador. É lógico que você tem que tomar cuidado com o influenciador, com o estilo. Sim. Você tem que analisar o conteúdo dele, o que ele costuma falar. Principalmente que na nossa região é bem assim, né? Tem uns que se atiram para todo lado, né? Apocalípticos. Tanto teve uma que mandou mensagem querendo fazer, que ela postava uns conteúdos meio... eróticos? Quase indo para esse lado e acho que não vai combinar, não. Ela tinha muito Não é uma sex shop que a gente está querendo vender no momento. Não. Ela tinha muito alcance, muito engajamento, mas acho que não ia conectar muito com o cliente. E o outro ponto influenciador é que a gente usou os 16 no lançamento, mas seguiu fazendo toda semana. Até o fim dos tempos, 2 influenciadores. Então, toda semana, 2 influenciadores recebiam. Um recebia em casa, o outro ia lá. Então, a gente sempre teve um time de 8 parceiros influenciadores. Ia trocando ao longo do tempo. Mas, cara, sem isso, com certeza não ia ter crescido, tido o resultado que teve esse cliente. Cara, o nosso tempo aqui é apertado, mas tem uma pergunta que eu quero conversar. Como que vocês estão vendo o futuro da publicidade com a inteligência artificial? Eu conversei até com a Isabela e com o Rafael, eles usam até na fotografia, porque ajuda ali, a do Photoshop, o prompt e tal. Vocês acompanharam o Sora? Cara, aquilo é genial. Ao mesmo tempo que assusta. Mas eu vou trazer uma pauta que eu vi hoje. Hoje estava sendo votado lá no Senado essa questão de inteligência artificial na política. Cara, se vai começar na política... Ano de eleições, né, cara? Verdade. Se vai começar na política, isso vai daqui a pouco refletir em nós como marketing, como um todo. E o que eu estava vendo, estava escutando um podcast falando sobre isso, que tudo que for feito e gerado através de inteligência artificial
vai precisar ser notificado de que foi gerado por inteligência artificial. Igual começou no Instagram, quando as pessoas faziam publi sem dizer que era publi, né? Isso, exatamente. Mas isso de Isso eu acho legal. Político. Mas aí... Bota a foto daquela família sorrindo, político no meio, gerada por inteligência artificial. Mas aí tem a questão... Tem a questão, até gerou uma discussão no podcast, que era, isso é para os conteúdos oficiais. E agora, a massa e a população, eles não tem nada falando que não pode utilizar. Tanto é que existem casos, né? A gente passou aí por uma polarização recente, e tem caso de vídeos utilizando a imagem da Fátima Bernardes falando uma coisa... Tem do Neymar, tem não é? Então, assim, Bial. É algo que, assim, a inteligência artificial tá aí pra gente utilizar, mas é preciso tomar muito cuidado. Eu até li também, que a gente usou num trabalho, e a gente chegou num... E agora, a gente pode publicar isso? Aí eu fui pesquisar, inclusive no site que eu fiz esse trabalho, e aí eu fui lendo. Você vai lendo, vai aparecendo matérias até dizer chega. Que a justiça, né, às vezes, elas não conseguem acompanhar a velocidade da internet. Então, pelo menos por enquanto, o que você gerou, a não ser que se eu criar um personagem me basear em você, eu preciso da sua autorização. Se eu criar um personagem pelo prompt, atualmente eu posso usar à vontade. Atualmente, porque a gente não consegue acompanhar, cara. O Sora de 1 ano, olha a diferença que foi, né? Do Will Smith comendo espaguete lá para cachorro na neve, perfeito. Assim, um que me chocou muito, cara. Eu falei, cara, não, isso aqui não é inteligência artificial, não. É gravar uma japonesa andando tipo, nas ruas. E o prompt simples, cara. Uma mulher estilista andando nas ruas, perfeito, reflexo na água e tudo. É que a gente fica procurando erro, mas é perfeito. Cara. Sim. A gente usa o Midjourney para gerar algumas imagens lá para alguns clientes. Já teve vitrine que a gente fez com imagem do Midjourney. E, cara, só ficou... aquela vitrine, especificamente, só ficou incrível por causa do Midjourney. A gente não ia achar aquela imagem nunca na vida. Só se fosse contratar ator, cenário, gastar 50 mil de produção. De muitas vezes ter uma ideia, fazer o RAF e não achar a imagem ideal. E quando eu tô caçando imagens e tal, mudar a propaganda ou minha arte, porque eu achei uma outra imagem. Agora, hoje em dia, com o prompt, você já resolve grande parte. Mas um que me assustou muito, o Sora é sensacional e tal, mas um que me assustou muito e ao mesmo tempo me surpreendeu muito foi o Gemini. É Gemini, da Google. Cara, a pessoa não precisa mais de amigo, velho. Você viu o que o cara põe? Fez assim, o que eu fiz? Colocou uma folha no meio da mesa. E agora, o que eu fiz? Desenhou uma linha ondulada. E agora? Parece um pato. Cara, parece um pato. Aí desenhou de azul, acho. Não existem muitos patos naturais na natureza. Mas se bem que tal região, eu falei, cara, não é possível, cara. O cara ficou trocando ideia. E a inteligência artificial criou um jogo. Cara, eu falei, isso assusta. Ao mesmo tempo que aqueles óculos da Apple, lá, quando juntar tudo isso, ferrou. O Sora é o que mais me assusta também, cara. Porque antigamente, para produzir um Avengers da vida, cara, a quantidade de nome que aparece lá no final da tela é imenso. Pra você ver o pós-crédito, você fica um maior tempão. Você senta lá, dorme, tira um cochilo, acorda de novo. Com o Sora, claro que tem uma evolução, né? 5 anos pra frente ainda. Cara, 2 pessoas vão fazer um Avengers. Claro que não vai ser no mesmo nível, mas, cara, você vai olhar e você vai se entreter com um negócio feito com o Sora. E a gente até brinca, né, que o cliente ele não sabe fazer muito pedido ainda, graças a Deus, que ele falou que era um tchan, então se ele digitar esse prompt não vai dar certo. Então, enquanto ele não souber escrever, deixa com a gente mesmo, tá tranquilo. E, gente, nosso tempo aqui tem tanta coisa que eu queria falar ainda. É bom que fica para a parte 2, aí a gente bola alguma coisa. Cara, eu quero agradecer muito a vinda de vocês, aí, literalmente a visita, né? Que eu recebo vocês em casa. E eu quero que vocês indiquem alguém para participar aqui com a gente. Pode ser mais de uma pessoa, cada um pode indicar um. É com vocês. Beleza. Bom, eu vou começar indicando o Caio Raposo. Ele foi um parceiro nosso da Elite e ele trabalha com a parte de varejo. Hoje ele cuida de algumas empresas ali na parte de ótica, e então ele faz um trabalho super legal para essas óticas. E, além disso, faz a parte de consultoria para outras empresas. Então, fica aí a minha dica. Caio Raposo. Isso aí. Eu vou indicar o Oséias, da React. Ele, quando a gente começou a Elite, ele foi um bom mentor para mim, assim, que já tinha agência há mais tempo, né? Então, quando a gente foi abrir o escritório, eu perguntei, cara, quanto você paga de conta de luz? Pra saber. Então, assim, ele me ajudou muito nessa jornada. Até hoje a gente conversa bastante, sempre que tem alguma dúvida eu recorro a ele ali. E ele é especializado em marketing educacional. Então, acho que pode trazer um viés interessante para cá também. Oséias e Caio estão mais que convidados, hein?
E, cara, eu acabei de lembrar, a gente não falou nem de perrengue do teto, né? Deixa pra parte 2. Mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é, na verdade, duas, que uma pessoa que trabalhou com vocês, fica a dica, fica difícil vocês saberem quem é, no mínimo na Unimed tem duas ali perto de mim, mas que fez essas duas perguntas. Por que escolheram essa profissão e o que inspira a trabalhar nessa profissão? Aí a gente fecha. Pra você tem mais um... Repete pra mim a pergunta. Por que escolheram essa profissão e o que inspira a trabalhar nessa profissão? Tá. Por que eu escolhi? Acho que foi Deus, assim. Eu acho que o Senhor, ele preparou todas as questões para a gente conseguir trabalhar junto e criar a Elite. Porque não tinha como eu conhecer o Thiago se não fosse através da agência que a gente trabalhou junto, através dos interesses que eu tive lá atrás de fotografia para entrar nesse universo. Se não fosse isso, é praticamente impossível a gente se conhecer. E com relação à profissão, acho que é muito algo que eu falo lá na Elite. Cara, eu quero muito abençoar outras pessoas e fazer com que essas pessoas elas tenham os negócios que crescem, que vai trazer emprego para outras pessoas, é uma escala de crescimento. Então, se um empresário ele cresce, ele vai poder contratar outras pessoas e vai alimentando ali toda aquela escala. Ali mesmo. Né? Então, eu penso muito nisso, né? Em abençoar pessoas e fazer com que o meu trabalho seja essa motivação para esse empresário poder crescer. E a outra pergunta Não, é que é o que inspira mesmo a trabalhar nisso. Então Isso aí. Então, respondi com uma coisa só. Cara, eu falei no começo, né? Caiu de paraquedas. Um pouco do que meu avô começou a empreender, começou a despertar isso em mim, e eu sempre fui muito ambicioso. Então, tipo assim, com 17 anos eu já sabia, cara, eu quero ser multimilionário, eu quero ter isso, e eu preciso construir um caminho para isso. E empreender é o caminho mais lógico a se fazer. E quando eu fui descobrindo, cara, sobre gestão, tanto que hoje o que eu mais estudo só é sobre gestão, não é sobre marketing. Eu quero tentar ajudar essas empresas a melhorar a gestão, que com a gestão ela vai conseguir entender que precisa de marketing e assim por diante. Tanto que o Bruno falou uma parte aqui, que é o nosso propósito, que é proporcionar um crescimento para os negócios, para esse negócio gerar empregos e impactar positivamente a economia. Então, tirar um pouco desse estigma de que o país cresce quando o governo ajuda. Cara, a gente que é empresário, que empreende, que trabalha no setor privado, a gente que é a força motriz do país, né? Então, é um pouco disso. Interessante. Tem alguma mensagem final, alguma coisa assim? Cara, para os empresários, se preocupe com marketing. Se você não anunciar, a sua concorrente anunciando, você está perdendo dinheiro. Tenha comercial, você não pode ser gargalo da sua empresa. E gestão é a coisa mais importante que você pode estudar. É isso. 3 dicas sensacionais. Fechou, né? É isso. Então, galera, se eu puder deixar uma dica final, contrate a gente para crescer a sua empresa aí, Growth Elite. Tá na descrição aqui, as redes sociais. Então, galera, de novo, muito obrigado pela visita. A gente agradece. Espero que vocês tenham gostado do episódio, galera. Até o próximo e até mais. Valeu.